Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou aí para falar um pouco mais para vocês aí sobre questão do clima, né, que nós estamos vivendo agora, né? Então estamos numa condição aí de chuvas sequenciais, muita chuva, poucos dias de sol, né? O clima aí não está ajudando o desenvolvimento das plantas, né? Dificuldade aí de implantar a cultura do milho, né? O trigo se desenvolver, as pastagens de inverno também, solo encharcado, né? Então nós temos a condição aí de dificuldade de desenvolvimento de raiz e parte aérea de plantas, e isso favorece a morte de plantas, né? As doenças, o não desenvolvimento, e isso aí atrapalha tanto a produção vegetal quanto a produção animal, pois falta boia aí para a bicharada, né? Para o pastejo. Então as plantas elas respondem muito à radiação solar. Então nesses momentos aí que nós não estamos tendo uma radiação solar adequada, as plantas aí não desenvolvem, não fazem fotossíntese, né? Não, coloração, perde coloração, ficam amareladas, ficam debilitadas, né? E aí atrasa o ciclo de desenvolvimento delas e consequentemente prejudica a produtividade. O solo encharcado permanentemente, né, de maneira sequencial, porque nós temos chuva um dia assim, outro também, faz com que haja uma lixiviação de nutrientes. Então muitos nutrientes é que vêm dos fertilizantes, tanto mineral como orgânico, que estão no solo, né, com esse excesso de chuva podem ser lixiviados, e aí a gente tem perdas de nutrientes também. As chuvas sequenciais e o solo encharcado, então a taxa de infiltração reduz drasticamente. Isso faz com que o potencial escoamento superficial seja maior, né? Então nós vamos ter maior perda de solo, de água, principalmente por escoamento superficial. Em solos não bem manejados, perda de solo num processo erosivo. Então são problemas que acontecem nessa época do ano, principalmente em anos de El Niño, né? Onde a gente tem dias às vezes quentes e logo muda a condição climática e chove, muitos dias nublado, né, chuvas sequenciais. Isso causa um problema para o pessoal do meio urbano também, e principalmente nós aí do meio rural. Então nós vamos ter que lidar com isso, e não é fácil. Isso vai exigir das pessoas, né, monitoramento das lavouras, né, avaliação do pasto, né, da entrada dos animais, sair dos animais do pasto, né, o manejo da adubação, mudar um pouquinho, daqui a pouco mudar o tipo de fertilizante, o momento de aplicação, né, entrada com fungicidas também no trigo, né, daqui a pouco antecipar fungicida nas culturas de verão, porque o clima vai favorecer, né, algumas doenças de solo também, né, umidade, isso aí favorece também doenças de solo, né? E em algumas situações de solo compactado, que o manejo não está legal, porosidade pequena, densidade alta, né? Solos compactados, aí nós podemos ter um período de anaerobiose, e essa anaerobiose impede a respiração radicular, complica o desenvolvimento das raízes das plantas, a coisa não funciona adequadamente, né? A planta não, a raiz não respira. E também nós temos o efeito sobre os elementos químicos nos solos, nutrientes, né? O ferro daqui a pouco num processo de anaerobiose, né? Ele se reduz, o manganês se reduz, né? E aí nós podemos ter deficiência de alguns elementos químicos e toxidez por outros, né? Então são problemas decorrentes dessa situação que estamos vivendo, né? Difícil de solucionar, mas enfim, temos que lidar com isso. Existe técnica, existe conhecimento, existe manejo, existe informação agronômica para ser aplicada a campo para minimizar os impactos. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos.